palavra Ezer. Pode colocar a palavra Ezer aí para nós, por favor. E essa palavra unida a outra palavra, kenegdo, aí se refere a uma auxiliadora idônea. Mas a palavra Ezer em si, ela remete a um auxílio, uma força, um equilíbrio, um auxílio, um socorro, uma ajuda. Uma ajuda. E é interessante porque essa mesma palavra, Ezer, também aparece em outras partes do Velho Testamento. Ela aparece, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 4, o próprio nome Eliezer, Eli de Senhor, de Deus. Ezer, auxílio, ajuda, Deus que ajuda. No próprio nome das pessoas havia um significado, e dentre estes Ezer. Um texto muito conhecido nosso, que está no Salmo 20, versículo 2, quando nós lemos: envia-me ajuda do santuário de tua e te sustenha de Sião. Ou no Salmo 33, versículo 20, onde diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. A nossa ajuda, Ezer, é usado essa palavra. Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim, esse é um texto muito conhecido: levanta os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A palavra socorro aqui é a palavra Ezer. E assim nós poderíamos seguir mais vezes. E a palavra Ezer também não se refere só a Deus, em alguns momentos de ajuda, de socorro, mas também em alguns momentos em que Israel precisou de alguma ajuda externa, internacional, por assim dizer, de outra nação, para uma guerra, se pedia um Azer. E no Velho Testamento, essa palavra Azer, ela remota mais militarmente, uma ajuda imediata, um socorro. Quando nós vamos para o Novo Testamento, que foi escrito em grego, nós vemos que as palavras do Velho Testamento, quando traduzidos para a Septuaginta, a primeira tradução para o grego completa do Velho Testamento, a palavra Ezer foi substituída pela palavra equivalente em grego, boetos. Não sei se é assim que pronuncia, mas essa palavra grega boetos, ela aparece no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 6, onde diz: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O meu ajudador, boetos. A mesma palavra usada no Velho Testamento para Ezer. O Senhor é a minha ajuda, o Senhor é o meu auxiliador. Se eu estiver necessitado, o Senhor vem em meu auxílio. É como a palavra boetos, ela é composta de duas partes, boe e tos. Hoje não é uma aula de português, mas é só para se contextualizar um pouquinho, ou de grego no caso. Mas o boe vem do ato de chamar. Depois se usava bastante para um mugido muito forte de animais. Era um chamado forte, urgente, como se fosse um grito, boi. E a palavra tos, o final, de correr imediatamente em direção a, no caso, a quem chamou. Um auxílio.
Então o Senhor é quem está pronto para auxiliar. No momento em que nós necessitamos, Ele está pronto. Invoca-me, diz o Senhor. Aquele que me invocar será salvo. O Senhor vem de prontidão, numa necessidade. Ele vem, Ele está, Ele ajuda. Mas há algo interessante. Há uma palavra no Novo Testamento que também na nossa tradução para o português é traduzida como auxiliador, quando se refere ao Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto viesse o Espírito Santo. O auxiliador, como é descrito de uma das maneiras, e a palavra usada é paracleto. É um pouco diferente, porque a mesma palavra auxiliador pode ter, não foi traduzida também como boetos, mas paracletos. A parte kletos, final, significa chamado, alguém chamado, e o começo para de lado a lado, como alguém que foi chamado para estar lado ao lado. O Senhor sempre está presente para nos auxiliar. Quando nós necessitarmos de um auxílio imediato, o Senhor está pronto para nos auxiliar. Mas Ele fez mais do que isso, Ele nos envia o Espírito de Deus, para não vir somente quando necessitamos um momento emergencial, mas para estar lado a lado conosco. E a Bíblia diz que Jesus, Ele relata assim: eu vou enviar o Espírito de Deus, eu vou enviar o auxiliador, para que Ele possa revelar a vocês o que está com o Pai, para que Ele possa conduzir, para que Ele possa manifestar a gloriosa presença de Deus através de você. O Espírito Santo vai convencer do juízo, da justiça. O Espírito Santo estará contigo, lado a lado. E unido com o Espírito Santo, Jesus, que está todos os dias até que se consumem os séculos. O Espírito do Senhor está junto, não somente para um momento de desespero, o momento em que a gente está no fundo do poço, mas está lado a lado todo dia. Ele foi chamado para estar lado a lado. E é interessante que, como nós cantamos aqui, para que o Senhor nos enchesse do Espírito, para que fôssemos batizados no Espírito, não há necessidade de ofertas, não há necessidade de campanhas, há necessidade de chamar, de pedir, de buscar, e o auxiliador vem até nós. Sabe o que essas palavras revelam para mim até agora? Pode passar. Nós necessitamos ser ajudados. Deus fez o homem. Não pense que por ser homem você não precisa de ajuda. Deus fez a mulher porque o homem precisava de ajuda. Não pense, mulher, porque você foi feita para ajudar, que você não precisa de ajuda. Porque senão o Senhor não precisaria estar de prontidão para nos auxiliar. Nós não sabemos qual que é o desafio diário de cada um. Não tenho como eu saber o desafio diário de cada um de vocês. Mas a verdade é que todos nós precisamos de ajuda. Talvez você não precise de tanta ajuda em alguma coisa. Talvez você não precise de ajuda no dinheiro, mas tem quem precisa de ajuda no dinheiro. Talvez você não precise de ajuda nos estudos, mas talvez haja quem precise de ajuda nos estudos. Talvez você não precise de ajuda na sua saúde, mas há quem precise. Mas todos nós precisamos de ajuda. Nós não somos super-heróis. E por mais que nós estejamos
em Cristo, ainda assim, nós precisamos de ajuda. Mas sabe qual que é o ponto mais difícil? Já foi até lido aqui o texto onde Jesus disse: se o teu fardo está pesado, pega o meu, me entrega, pega o meu. Mas a nossa maior dificuldade é pedir ajuda, é abrir a nossa boca e pedir ajuda. Será que o mesmo orgulho, será que é o mesmo egoísmo que fez com que Adão e Eva se afastassem de Deus por acharem que eles podiam ser melhores do que Deus? Será que é esse mesmo orgulho, essa mesma vaidade pessoal que nos impede de pedir ajuda para as pessoas? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. O Senhor estende a sua mão. O Senhor, de tanto que nos ama, Ele cedeu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio em nosso auxílio para nos livrar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter salvação e, mais do que isso, sermos ajudados no dia a dia. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 15, começa falando assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas: as ofertas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. As ofensas, aliás. Porque tudo que está escrito na Escritura foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras dão. Jesus nos ensina a amar o próximo, a amar o próximo. Há duas situações importantes. Uma, nós precisamos de ajuda. Pode ser que neste momento você não precise, não tem problema. Mas pode ser que você precise. E se você sai daqui, onde há irmãos, e que nós podemos juntos orar, batalhar, ajudar, nos mobilizar pela sua causa. Se você sai daqui para fora com o mesmo problema, peça essa ajuda, não faça isso, peça ajuda. E a segunda situação é que nós também podemos ajudar. Nós também podemos ajudar. Cristo veio para servir. Esse texto é interessante porque ele fala: para de olhar para o seu nariz. Aliás, para de olhar para o seu próprio umbigo. Começa a enxergar as pessoas ao seu redor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se o seu próximo tiver valor, você vai amar, você vai ajudar, vai se importar, vai abraçar. Às vezes eu vejo algumas situações
em que eu gostaria de ajudar mais, mas eu sou limitado, e aí eu preciso pedir ajuda de outras pessoas para me ajudar a ajudar. Às vezes acontece isso. Eu aprendi que eu não preciso carregar o mundo todo nas minhas costas. Eu não preciso resolver o problema de todo mundo. Eu preciso ajudar. Eu preciso me importar e amar as pessoas. E há coisas que às vezes não são para mim. Deus não quer que eu me mobilize, mas através de mim Ele pode mobilizar outra pessoa para atender uma causa. Mas o que eu não posso é negligenciar, cruzar os braços e dizer como Jesus, ele diz assim, no Novo Testamento relata uma situação em que a pessoa diz assim: a pessoa está precisando ali de uma ajuda, eu vou ali orar para Deus ajudar essa pessoa, mas eu tenho condições de ajudar. Hipócrita! Se eu tenho condições de ajudar com uma palavra de incentivo, uma oração, com dinheiro, com abraço, com tempo de qualidade, com repreensão também, há muitas maneiras de ajudar, muitas maneiras de ajudar. Mas se eu negligencio isso, eu escolho deixar isso de lado, como que o Espírito de Deus vai fluir em mim? Nós queremos ser cheios da presença de Deus, nós queremos ver milagres, nós queremos coisas esplêndidas, e tudo isso é possível no Senhor. Mas uma coisa o Senhor requer de nós, como pessoas fortes na fé, que nós ajudemos quem não é forte na fé. Se alguém está em dificuldade, receba ajuda. Se você está enfermo, receba cura. Se você está com problemas em alguma coisa, peça ajuda. Se você estiver preso num vício, acredite, há muitos aqui que estão presos em vícios. Pode ser o celular, pode ser bebida, pode ser alguma droga, pode ser pornografia, pode ser, eu não sei. Roubar, enganar. Peça ajuda. Peça ajuda. Será que temos pessoas aqui dispostas a ajudar? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza absoluta. Talvez você se pergunte: puxa, eu preciso de ajuda, eu quero ser ajudado, mas quem eu vou procurar? Procure o seu irmão na fé. Procure seu irmão, a sua irmã na fé. Você pode procurar os pastores, pode procurar liderança, pode. Mas eu digo para você, não se prenda a títulos. Procure um irmão na fé. Se for preciso, Deus mobiliza o que for. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se 2 ou 3 orarem, concordarem na terra, será ligado nos céus. Nós somos aqueles que Deus escolheu para fazer a diferença neste mundo. Nós devemos ser sal e luz do mundo. Nós queremos ir lá fora e transformar aquelas pessoas lá fora, trazê-las para a luz de Cristo, fazer a diferença na vida delas. Mas se houver alguém aqui dentro que precisa da nossa ajuda, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar primeiro os domésticos da fé, os da família da fé,
não muda a questão de importância, mas sim se alguém há no nosso meio. Como que acontecia no começo, quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, depois que Jesus subiu, eles cheios do Espírito Santo, começaram a perceber necessidades no meio da igreja, e o que aconteceu? Todo dia eles faziam distribuição para quem precisava, e sempre havia quem podia colaborar com alguma coisa. E essa mensagem não se trata sobre dar dinheiro, geralmente é o que vem na nossa mente, mas é um âmbito tão maior, que a gente só percebe quando ama a pessoa, chora pela outra pessoa, se coloca no lugar da outra pessoa. Nós não somos perfeitos, não conseguimos atingir todos os nossos alvos ou objetivos ou algo assim. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e nem os problemas das outras pessoas, mas nós podemos fazer a diferença. A palavra de Deus diz que nós aqui somos como um corpo, em muitas partes, uns diferentes dos outros, um com uma habilidade, outro com outro talento, outro com outro entendimento e assim por diante, cada um de uma maneira, mas juntos nós temos Cristo como alvo. Fica de pé no seu lugar. Vamos fechar os corredores, deem as mãos, vai lá, não fica ninguém sozinho. Fica ninguém sozinho. Desde o começo desse culto, com alguém Deus está falando hoje. Alguém, Deus está falando com alguém. Deus, Ele está se importando tanto contigo, que Ele fez pessoas diferentes aqui hoje falar a mesma coisa, cantar algo semelhante. Não deixe o seu coração endurecido. Oremos uns pelos outros. Ore pela pessoa ao seu lado. Ore pelo seu irmão, a sua irmã. Comece a orar no seu lugar. Deus, em nome de Jesus, nós somos amados do Senhor. Nós somos um com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, move em nosso meio, Senhor Deus. Que aqui não haja necessitados, que aqui haja supridos, em o nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor, em nome de Jesus, nos levante para estender as mãos e para receber a ajuda que precisarmos também, em nome de Jesus. Senhor Deus, abre os céus, move algo sobrenatural em nossos corações, uma compaixão, uma necessidade, Senhor, de cumprir com o propósito do Senhor em nossas vidas. O Senhor não nos criou para vivermos independentes, não nos criou para vivermos sozinhos, sofrendo algo assim, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, abre um tempo novo sobre nós. Abre o céu sobre nós. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, se alguém está com o coração com dificuldade, Deus, fala o coração dessa pessoa agora. Alguém que está passando por alguma situação bem difícil na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, conduz cada um aqui, para que no momento peça ajuda, não se esconda,
debaixo dos seus problemas, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos um em Ti, nós somos chamados pelo Senhor, escolhidos por o Senhor, para ir pelo mundo afora e fazer a diferença. Que essa diferença comece aqui dentro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode voltar para o seu lugar. E tem uma palavra específica para aqueles que às vezes têm dificuldade de ajudar financeiramente. É um dos maiores déficit, uma das maiores dificuldades é quando a gente tem pouco e Deus pede para ajudar alguém, ou quando, enfim, tem um pouquinho mais e está sobrando, Deus pedir para você ajudar alguém, nos pedir, e aí a luta começa dentro de si. Deixa eu te dizer uma coisa, no livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta de vocês estão mandando por meio de nós. Há muitas maneiras de ajudar, mas nós precisamos estar conectados com os nossos irmãos, atentos, conversar com as pessoas. Não venha só na igreja e saia, fica um minutinho a mais, venha um minutinho antes. Conversa com as pessoas. Talvez você não fique tão à vontade para pedir ajuda se você precisa, porque talvez você não conhece tantas pessoas. Venha conhecer. Venha conhecer. Deus, em nome de Jesus, conduz as nossas vidas para que possamos agradar ao Senhor. Sejamos nós aqueles que serão a resposta do Senhor, uns para os outros e depois para as pessoas lá fora, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.